ô Gael? Fala, rapaz, eu toco com Pronto. Silêncio. Silêncio. Pode querer. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a Sagrada Escritura. A Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. Não tá, deixa eu falar com o peito. Ai, vai lá pra fora. Sai embora. Ô, cuidado. Senta. Então, a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, o cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. E vamos falar de um trecho específico da Bíblia, que é o trecho do Evangelho de João. João, que é o quarto evangelista. O Evangelho significa boa nova, boa notícia do reino de Deus. A salvação teria sido traga ao mundo por Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 57, nós temos o episódio da ressurreição de Lázaro. Já ouviram falar desse trecho da Bíblia? Quando Jesus ressuscita Lázaro, que era um grande amigo seu. Então, o morto saiu, ele já estava 4 dias morto quando Jesus chega. Ninguém acreditava que Jesus teria o poder e a capacidade de ressuscitá-lo. E até as irmãs de Lázaro estavam meio que vinculadas com Jesus, porque elas tinham avisado bem antes, quando Lázaro ainda estava doente, para que Jesus fosse lá visitar e curar Lázaro. E aí Jesus acaba demorando. E por conta dessa demora, Lázaro morre. E aí elas acham que a culpa de Lázaro ter morrido é de Jesus. Jesus vai e ressuscita Lázaro, mostrando que o seu poder não é só sobre a doença, mas também o seu poder é sobre a morte. Então, a ressurreição aí por meio de Cristo. Esse episódio teria acontecido entre o ano de 29 e 33 depois de Cristo, na cidade de Betânia. Betânia fica ao sul de Jerusalém, que é a capital, ou a grande cidade santa, sagrada ali, para os judeus. Então Jesus é considerado Messias. Messias significa ungido, o Filho de Deus enviado, encarnado para salvar a humanidade. Faz parte da história Maria e Marta. São duas também grandes amigas e discípulas de Jesus, duas seguidoras e amigas muito próximas de Jesus. Tem o Lázaro também, que era muito amigo de Jesus, e por isso, inclusive, nesse episódio, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chora, porque o seu grande amigo havia morrido, né? Ele pede a Deus, e por meio da sua intercessão diante de Deus, Deus acaba ressuscitando Lázaro, né? Lázaro é irmão de Maria e Marta, e um dos amigos mais próximos de Jesus. Tem 2 discípulos, né, são considerados amados por Jesus. O primeiro é João, o evangelista. Inclusive é o discípulo de Jesus mais próximo ali, tem uma relação mais próxima com Jesus. O que suscita até teorias da conspiração. Alguns conspiracionistas dizem que talvez Jesus até tivesse um relacionamento com João, mas isso é teoria da conspiração de gente que quer achar pelo em ovo, né? E Jesus talvez teria um relacionamento amoroso com João. Lázaro é outro desses amigos muito próximos, inclusive. Isso é demonstrado quando Jesus chora pela morte do Lázaro, né? Temos também nesse episódio os discípulos, 12 apóstolos. Apóstolos significam enviados, né? 12 apóstolos foram escolhidos e enviados por Jesus para pregar essa boa nova, essa boa notícia, que é a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus para todos os povos. Então, os 12 discípulos também estão com Jesus.
desde o início da sua pregação, quando ele convoca os 12. Esses 12 remetem às 12 tribos de Israel, que remetem aos 12 filhos de Jacó. Jacó depois deu o nome para Israel. Jacó, que era irmão gêmeo de Esaú, mas ele sai depois, ele não era o primogênito, mas ele acaba roubando esse primogênito. Roubando não, né? Negociando, trocando a primogenitura dele com Esaú, em troca de um prato de lentilhas. Então teve um pedido de ajuda das irmãs Marta e Maria, dizendo que Lázaro estava muito doente, para que Jesus fosse lá visitá-lo e assim curá-lo com o seu poder divino. Jesus, quando ele chega lá, fica sabendo da notícia de que Lázaro já havia morrido e chora. Então isso mostra o quanto ele amava o seu discípulo, o seu amigo Lázaro. A finalidade do milagre é mostrar que Jesus é Deus. Ele tem poder não só sobre as doenças, ele tirava as doenças naquela época eram atribuídas ao demônio. Uma pessoa caía doente, a culpa da doença era sempre atribuída ao demônio, ao mal. E aí você tirava o demônio do corpo da pessoa, consequentemente você tirava a doença. Muitas das doenças tratavam de doenças não só biológicas, mas doenças psíquicas. A maior parte das doenças psíquicas e patologias psíquicas que hoje são identificadas pela psiquiatria, naquela época eram consideradas demoníacas. Então, se a pessoa tivesse, por exemplo, autismo ou doença, isso era considerada obra do diabo, do demônio. E aí, Jesus tirava o demônio da pessoa, essa pessoa se curava. Era a crença dos antigos. A medicina moderna ela vai surgir recentemente que vai mudar completamente essa visão sobre as doenças. As doenças não serão mais interpretadas como obra do demônio, do diabo, mas como manifestação biológica e algumas dessas doenças, manifestações de distúrbios mentais. Então no Evangelho de João há 7 sinais aí que provam que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Esses 7 milagres, esses 7 sinais, formam a espinha dorsal do livro de João, do Evangelho de João, que é um evangelho muito mais focado numa teologia para mostrar que Jesus é Deus, e muito mais focado também justamente nesses milagres, esses sinais, do que nas pregações de Jesus. Os outros evangelhos têm muitas pregações, inclusive com muitas parábolas. O Evangelho de João apresenta muito menos pregações e parábolas e muito mais ações de Jesus. Ações que teriam a função pedagógica de mostrar que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Já começa um prólogo ali do Evangelho de João, dizendo que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus, aquela palavra do Antigo Testamento revelada aos profetas, ela se encarnou, se tornou uma pessoa no ventre de Maria, e essa pessoa veio para salvar a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Então esse sacrifício teria a função de ser um sacrifício para redimir a humanidade dos seus pecados. Esses milagres se tornam cada vez mais impressionantes, começam com pequenos milagres, até chegar ao auge, que é o milagre da ressurreição, para mostrar que Jesus tem o poder não só sobre as doenças, não só sobre a natureza, criando sobre as águas, não só sobre o poder de multiplicar as coisas, que ele multiplica o pão e os peixes, mas também tem um poder sobre a vida e a morte, ressuscitando o Lázaro, né? Então se torna cada vez mais impressionantes à medida que o Evangelho avança. Então começa, o primeiro milagre é transformar a água em vinho. Ele mostra ali o seu poder sobre os elementos da natureza. A água, o elemento da natureza, se transforma em vinho. O vinho que depois simbolizará o sangue do próprio Cristo. O sangue derramado na cruz, sangue esse que vai redimir a humanidade dos seus pecados. Senta. Senta,
O segundo milagre é a cura de um doente. E a cura das doenças, lembrando que as Essa doenças verdade na é época eram Porra, tava na banhadeira. O terceiro milagre é uma cura no sábado, no sábado. Ele sempre aí. Sabe que era o dia do Senhor? Olha, cara, o moleque senta aí, mano. Sábado, dia. Bebê. Vai botar na calma. Caindo. O sábado que é considerado o dia do Senhor. Hã? Quê? E um dia, ó, em que não se podia fazer nada, nenhum tipo de trabalho. Seus vagabundos. Você não podia fazer nenhum tipo de trabalho, não podia fazer coisa alguma no sábado, era um dia de repouso, um dia de descanso, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Então, todo mundo deveria também descansar no sábado. Mas Jesus realiza curas durante o sábado. Isso é questionado pelos judeus, pelos israelitas, porque eles interpretam isso como uma blasfêmia, como um pecado, fazer algo em dia de sábado. Porque se o próprio Deus descansou no sétimo dia, como é que Deus poderia descansar no sétimo dia, agora encarnado na pessoa de Jesus, estaria fazendo algo desmentindo a si mesmo nos mandamentos divinos? Inclusive está lá os 3 mandamentos, né? Os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar nome de Deus em vão e guardar o sábado. O segundo mandamento da lei de Deus ali, guardar o sábado. Porque Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo descansou. Então o próprio Deus não poderia fazer coisa alguma nesse dia. Depois temos o alimento ali, alimentando 5.000 pessoas, quando ele multiplica os pães e os peixes, né? Depois tem ele andando sobre a água, mais uma vez ele mostrando o seu poder sobre os elementos da natureza, a sua capacidade extraordinária, né? Depois ele cura o cego e por último ele tem o maior, é considerado o maior de todos os milagres, ele demonstra o seu poder sobre a morte, ressuscitando um morto, que é o Lázaro, né? Então, quando ele chega lá, ele conversa com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e diz para elas, né? Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? A glória de Deus se manifestou ressuscitando Lázaro, né? Então, como eu disse, curar os doentes naquela época era libertar as pessoas do demônio, porque a doença era obra do diabo, do Satanás, do demônio, na crença dos povos antigos. É perdidão de Jesus, sai fora. Olha, Hã? Não falei. as doenças eram vistas, eram enxergadas como obra de Satanás, do demônio, do diabo. É perdidão E de Jesus. Jesus, ao curar, libertava a pessoa desses demônios. Compreenderam aí o trecho da ressurreição de Lázaro? Mesmo, professora, compreendeu mesmo. Alguma dúvida? Não, professor, tá tudo Está bom. tranquilo? Está falando? Aleluia. Não, professor, eu tô tranquilo de boa, professor. Tá Parece daquele jeitão, professor. Tá. Parece uma professor. Vou começar a dormir 4 horas. Parece uma